bem-vindos ao meu canal, do Vale da Vitória, com o Pastor Edilson. Nós temos a alegria de poder estar aqui juntos, eu deste lado, você deste outro lado, para juntos podermos refletir sobre a mensagem do nosso Deus, sobre a sua palavra. Eu quero ler o texto de Salmos número 1, mas eu vou ler com você apenas o verso 1 e o verso número 6. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 6, o último versículo do Salmo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura, a tradução, melhor dizendo, que tem em minhas mãos, na qual eu fiz a leitura, é Almeida, Revista e Corrigida. O título da mensagem deste momento é Dois tipos de pessoas e suas características. Inicialmente, havia apenas um tipo de pessoa no mundo, antes da queda, que era aqueles que amavam a Deus. Então, antes da queda, nós tínhamos um mundo perfeito de pessoas e unicamente pessoas que amavam a Deus. Mas e aí? Após a queda, passou a ter dois, ou seja, os que amavam a Deus e aqueles que amavam e amam o mundo. Veremos as características peculiares de pessoas, desses dois tipos de pessoas, em qual desses dois tipos nos encaixamos e qual será o destino final de cada um deles, ou seja, cada um destes dois tipos de pessoas. Essa é a proposta. Nós vamos ver as características de cada um desses dois tipos de pessoas, vamos ver em qual desses dois tipos de pessoas nos encaixamos e, finalmente, qual será o resultado final para cada um deles, o que, no final de tudo, onde cada um deles vão se encontrar. E para que eu e você possamos compreender, melhor dizendo, você compreender a mensagem, eu vou chamar os que amam a Deus de tipo A e os que amam o mundo de tipo B. Então, aqueles que amam a Deus, eu vou chamá-los de tipo A, ou seja, aqueles que amam o Senhor e buscam a sua vontade, e aqueles que amam o mundo e buscam fazer a vontade do mundo, chamarei eu aqui de tipo B. Então, primeiro ponto, piedoso e impiedoso. O tipo A, com certeza, é o piedoso. O que é um piedoso, pastor? Piedoso, de uma maneira bem simples, bem objetiva, é aquele que ama a Deus e a sua palavra. Aquele que ama a Deus e a sua palavra. Então, a pessoa que é chamada de piedoso, alguém é pio, ou seja, é uma pessoa que ama a Deus, que ama as coisas que diz respeito ao reino de Deus. Então, ele é piedoso. Já o tipo B é o impiedoso. O que é o impiedoso? Exatamente o contrário do piedoso. É aquele que odeia a Deus e a sua palavra. Então, o ímpio, ele odeia a Deus e, consequentemente, a sua palavra. Ele tem giriza aos princípios estabelecidos por Deus. O prazer dele é quebrar os limites estabelecidos por Deus. O prazer dele é estabelecer a desordem. Ele não tem prazer sobre a ordem que vem de Deus, sobre os princípios que regem a vida do ser humano, os verdadeiros, reais e saudáveis princípios que partem do Criador de todas as coisas. Então ele resiste, ele atua de uma maneira a ir contra aquilo que Deus estabelece pela sua palavra. E a esses a Bíblia chama de ímpios. É aquele que vai no auge do mal, é aquele que, como eu já disse, repito, o prazer, a satisfação dele é provocar o mal, é contrariar, é quebrar os princípios que Deus estabelece pela a sua palavra. E é por isso o verso 1 do nosso salmo, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quem é que não anda no conselho dos ímpios? É o tipo A, o piedoso. Piedoso não anda no conselho do ímpio.
O piedoso ama a Deus e a sua palavra, e o impiedoso ama o mundo e as coisas do mundo, ou seja, odeia a Deus e as coisas de Deus. O segundo ponto de nossa mensagem hoje, falaremos 3 pontos. Normalmente falamos 2, falaremos 3 hoje, mas novamente procurando ser objetivo. Ponto 2, santo e pecador. O tipo A é o santo. Quem é o santo? O santo é aquele que anda pelos caminhos de Deus. Santo, o cristão é um pecador arrependido, aquele que aceita Jesus, ele já não é mais escravo do pecado, ele não é mais, a condenação do pecado já não está nele, porque não é escravo do pecado, agora ele é servo de Deus, e portanto então não é mais escravo do pecado. E a palavra servo na nossa Bíblia, né, na verdade o original significa escravo, querendo dizer que não temos vontade, ou seja, devemos agir como quem não tem vontade. Por isso Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então é isso, nós guardarmos, colocar o nosso desejo à disposição do Senhor e fazermos apenas a vontade de Deus. Então nós somos, ainda que pecamos, mas somos pecadores arrependidos, e esses que são arrependidos, que não são mais escravos do pecado, eles então a Bíblia os chama de santos, aqueles que se esforçam para fazer a vontade de Deus, ainda que eles não tenham a totalidade dessa prática, no sentido de fazer a vontade de Deus 100%, acertar o tempo todo, mas ele é alguém que quando é avaliado, ele alcança uma nota que nós poderíamos chamar de uma média para cima, né? Porque ele ainda luta contra a presença do pecado no dia a dia dele, como cristão, e finalmente no último tempo Deus o dará, quando o Senhor o chamar, um corpo glorificado. Então ele será o livre do corpo do pecado. Mas fato é que o santo aqui é aquele cristão, é aquele que tem uma aliança com o Senhor e procura fazer a sua vontade. Agora o tipo B aqui já é o pecador. O pecador em que sentido? Aquele que é escravo do pecado, é aquele que anda pelos caminhos do mundo. Por isso ainda o nosso versículo diz: nem se detém em caminhos pecadores. A ideia de pecar é aquele que erra o alvo, ou seja, aquele que anda, que vive, que age contrário à vontade de Deus, ou seja, ele anda contrário à vontade de Deus, ele erra o alvo que Deus estabeleceu por ele. Deus estabeleceu um princípio, Deus estabeleceu vários princípios para nossas vidas, nas várias áreas que agimos, né? E quando aquela pessoa quebra aquele princípio, quebra um princípio que Deus estabeleceu para a vida dele, aquela pessoa então ela está pecando, ela errou o alvo, ela não está fazendo como Deus estabeleceu para ela, então ela toma caminhos contrários à vontade de Deus. Então o pecador aqui está falando daquele que é escravo do pecado, aquele que a vida dele é fazer as coisas da carne, as vontades do mundo. Ele não quer saber se agrada ou desagrada a Deus, ele quer saber se ele se sente bem, se o seu ego está sendo satisfeito. É aquela famosa frase: não importa o que você está fazendo, importa se você é feliz. O feliz aqui, se você está se sentindo bem, se te agrada, faça e pronto. Mas esse é o pecador. Esse é aquele que é o alvo, mas o santo é aquele que muitas vezes desagrada a si mesmo, sente tristeza no sentido natural da palavra, para poder sentir a maior alegria, que é a alegria da presença de Deus, da aprovação de Deus na sua vida. Então o santo é aquele que procura andar pelos caminhos de Deus. E o pecador aqui, o escravo do pecado, é que anda pelos caminhos do mundo, satisfazendo concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E finalmente, terceiro e último ponto, nós temos o reverente e o escarnecedor. O final do verso 1 diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos comentar. Então o tipo A é o reverente. O que é o reverente, pastor? É o que respeita a Deus e a sua palavra. Esse é o reverente. Ele respeita a Deus, ele considera a Deus e a sua palavra, ele tem uma postura de respeito, não uma postura apenas exterior,
que às vezes as pessoas têm até uma postura exterior que aparenta piedade, mas interiormente são pessoas que são descompromissadas com Deus, uma com os lábios, o coração está longe de Deus. É o que a Bíblia chama de hipócritas, que aparentam ser uma coisa, mas na realidade são outras. Não, o reverente, o reverente que a Bíblia está dizendo aqui, que ao contrário, escarnecedor, é aquele que interiormente teme a Deus, valoriza a Deus, respeita a Deus e consequentemente vai exteriorizar essa reverência pelo comportamento e pelo valor que ele dá a Deus e à palavra de Deus. Mas temos o tipo B, que é o escarnecedor. Esse é qual? Esse é o que zomba de Deus e da sua palavra. O escarnecedor é um estágio em que o ser humano chega, um estágio caótico, no qual ele começa a zombar das coisas santas. Ele começa a ridicularizar as coisas santas. Eu não estou dizendo aqui que o humor, o bom humor, Deus desagrada o bom humor. Lógico que não. Eu não estou dizendo que o cristão ele não pode ser uma pessoa que brinca, que se diverte, de maneira alguma. O cristão é bem-humorado, mas coisas santas, coisas que diz respeito a Deus, a sua palavra, ele tem uma postura diferente. Aqui o zombador despreza a Deus, zomba, faz piadas com coisas sérias, desrespeitando e desonrando a Deus. Então esse é o escarnecedor. Mas a Bíblia diz: de Deus não erreis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso o homem ceifará, ou seja, colherá. Concluímos dizendo, e a nossa conclusão, ela vai a partir do verso 6, que é o último versículo que lemos apenas 2, 1 e 6. O versículo 6 do nosso salmo nos fala do final de cada um dos dois tipos de pessoas terá. Pois diz assim o versículo 6: porque o Senhor conhece o caminho do justo. A palavra conhecer, que vem da ideia de intimidade, ou seja, um caminho aprovado por Deus, porque é o caminho que o próprio Deus estabeleceu e essas pessoas dele andaram, e portanto então o final desse caminho é assim, estarem para sempre na presença de Deus. Mas continua o verso: mas o caminho dos ímpios perecerá. E esse perecer aqui significa terá um final, que será um estágio ou um estado eterno de separação de Deus. Andam fora do caminho de Deus aqui, e portanto andam distanciados da presença de Deus aqui, e se assim partirem, estarão eternamente distanciados de Deus. E aí me recordo, me permita dizer isso aqui. O João 3,16, conhecido pela maioria das pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, perecerá. Por que perecerão? Por rejeitarem a Deus na pessoa do seu Filho e o fazerem até o final. Que esse não seja o seu caso. Se você até aqui tem rejeitado a Jesus, e você possa refletir neste momento e possa, arrependido, se voltar para Ele e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, melhor dizendo, único e suficiente Senhor, e consequentemente como seu Senhor, Ele será o seu Salvador. E aí então o seu caminho será um caminho conhecido pelo Senhor e não um caminho de perecimento, de eternidade distanciado. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa pessoa que me ouve e me assiste. Peço ao Senhor que seja sobre ela as tuas bênçãos, Senhor, em todas as áreas, Pai, no nome de Jesus. Mas que sobretudo, Pai, que haja salvação àqueles, Pai, que ainda não aceitaram o Senhor, que neste momento possa fazê-lo e possa receber, Pai, a bênção principal pela qual Jesus morreu e ressuscitou, e a que fará a diferença, ó Deus querido, após a eternidade, que é a da salvação de nossas almas. Ora também pedir ao Senhor que anule, quebre, ó Deus, e desfaça toda e qualquer ação do inimigo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários sobre o que você ouviu, deixe o seu like, compartilhe
o nosso vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.